Olá, estamos hoje com mais um programa do Sabendo Mais sobre esse ano, no Outubro Rosa. A gente colocou o foco na sobrevida. Essa paciente que já fez o tratamento e que agora tem toda uma vida pela frente. Os avanços do câncer de mama trouxeram uma sobrevida muito grande e essas pacientes enfrentam alguns desafios. E nessa série, esse ano de 2025, nós vamos, obviamente, levar em consideração todos esses desafios e eu trouxe algumas convidadas para falar sobre esses desafios relacionados à nutrição e à fisioterapia. Hoje eu estou recebendo aqui duas queridas que já trabalham comigo há algum tempo, doutora Dalila Dutra, tudo bem, Dalila? Tudo bem. Doutora Agnes Araújo, obrigada por ter vindo, aceitar o convite e vir aqui conversar comigo, esse papo sobre o que a gente já faz todo dia, no final das contas, né, meninas? E, então, a sobrevida do câncer de mama é um capítulo à parte. Acho que muito se fala sobre o tratamento. A gente hoje tem vários avanços no tratamento. E na sobrevida tem desafios diferentes, focos diferentes que a gente precisa, né, olhar e priorizar. E eu vejo que na nutrição e na fisioterapia é sempre um desafio a mais essa sobrevida das pacientes. A gente sabe que 30% dos cânceres eles são passíveis de prevenção através de hábitos de vida saudáveis. E aí a gente entra também nessa conversa. A gente vai conversar sobre várias coisas aqui, alguns spoilers. Claro, vou botá-las em algumas saias justas, porque eu adoro fazer isso. Então, assim, comida, né, Dalila? Quem que não gosta de comer coisa gostosa, comida diferente, aquela coisinha para sair da dieta, sair da rotina. E nas pacientes com câncer de mama, a gente tem algumas restrições muito importantes durante o tratamento. Fala um pouquinho pra gente das restrições. Por exemplo, a gente tem alguns momentos na cirurgia, na quimioterapia, durante a rádio tem algumas outras questões, não tão alimentares, mas ok. Mas conta pra gente um pouquinho dos desafios durante o tratamento que essa paciente já enfrenta. Tudo bem, Maria? Obrigada pelo convite. Então, Maria, é muito difícil porque são questões de hábitos alimentares, né? Então, geralmente as pacientes de câncer de mama, elas têm um histórico, né, que a maioria tem sobrepeso, obesidade, tem um histórico de uma alimentação muito rica em açúcar, farinha de trigo, e aí quando elas chegam pra gente, elas já chegam assim, né? Bastante inflamadas, com medo de como vai ser a alimentação, principalmente por verem muitas matérias, né, e começam a ler. Muita fake news, né? Muita fake news. A gente conversou sobre isso no último programa, que quem quiser, tiver interesse e tiver curiosidade, foi bem legal, que a gente falou de algumas fake news e sempre aparecem novas. Muitas. Quais são as novas, que eu não tô nem sabendo mais? Não, acho que para mama estamos ainda pararam um pouquinho. Estamos a mesmas, por enquanto. Então elas chegam muito já com medo, né? E com medo da nutricionista. O que vai ser de mim a partir de hoje? Porque com essa alimentação totalmente bagunçada. Então é muito importante a gente ter uma alimentação anti-inflamatória, né? Pró-inflamatória, né? Porque elas ficam ali com muita restrição. E aí a gente vem trazendo a realidade, tentando transformar esses carboidratos simples, primeiro, né, tirar eles, transformando em complexos, e aí a gente vai com calma. O segundo, o açúcar, os embutidos, enlatados, né, que eu acho que é o principal da gente aí na alimentação, tanto durante quanto antes, e principalmente depois aí para perda de peso. Durante a quimioterapia, a gente sabe que elas têm algumas restrições, até pelo próprio tratamento. Sim, elas restringem, né, por conta de sintomas, né, toxicidades da quimioterapia. Acaba que a gente precisa restringir alguns alimentos, principalmente alimentos crus, né, que a gente orienta. Aí entra a restrição de frutas mais cítricas por conta de aftas. E aí nutrição também ela é uma ciência. Eu digo que é muito individualizada. Vai depender de cada paciente para a gente fazer essas restrições. Tá, e aí vamos lá, a paciente está lá fazendo tratamento super sofrido em alguns aspectos de sintomas, e ela está super restrita. A doutora Dalila pediu para ela parar de comer um monte de coisa que ela gosta. Mentira, eu sou muito boazinha. Mais ou menos, as pacientes sofrem um pouco, mas é para o bem delas, isso a gente sabe, óbvio. Mas assim, depois que passa
toda essa tempestade e que elas estão lá na sobrevida, já tiveram uma certa alta, né, desse movimento mais intenso de hospital e de clínica. Como que você encara essas pacientes na sobrevida? O que acontece geralmente? Elas voltam a ter os hábitos de antigamente, né? Eu digo que assim, que eu conheço os pacientes quando chegam no consultório com medo de mim, né? Com medo da alimentação, e aí eles, por medo, eles já fazem tudo que a gente pede, porque o medo da quimioterapia, né? Dali, como que eu vou enfrentar? Eu preciso me alimentar muito bem, porque eu sei que se eu não me alimentar bem, minhas taxas, eles falam assim, minhas taxas não vão ficar boas, doutor, então eu tenho que me alimentar muito bem. E aí eles ficam curiosos, querendo alimentos que aumentem a imunidade, alimentos anti-inflamatórios, e eles ficam. Mas aí passou a quimioterapia como se fosse aquele boom, né? Eles esquecem de tudo aquilo que passou. E aí ainda vem a cirurgia, né? Porque muitas vezes a quimio é antes da cirurgia. Então aí vem a cirurgia, pronto, acabou. Estou bem, estou curada, não tem mais nada. E aí que é o grande problema, né? Porque eles vão ficar por um bom tempo ali na vida normal, teoricamente, né? E eu digo que nunca é normal, porque quanto mais você se alimenta, continua se alimentando com os alimentos inflamatórios, o que vai acontecer? Você está deixando o seu terreno pronto ali, né? Porque a gente sabe que a recidiva do câncer hoje é o quê? Sobrepeso, obesidade, até um segundo primário, né, no caso. Exatamente, sedentarismo. E aí você vai lá, tá deixando o seu terreno pronto, só tô comendo alimentação inflamatória. E aí é o grande desafio que elas voltam, né, arrependidas e lembrando de tudo que a gente já falou, né, doutora, eu preciso emagrecer, eu preciso desinflamar, e aí bate o peso na consciência. Eu acho que é um dos grandes desafios e o foco dessa série de 2025 foi um pouco sobre isso, porque muito se fala sobre o momento do tratamento e elas meio que sabem tudo, né? Procuram e existe uma pesquisa muito grande, tanto da questão da alimentação, quanto também das técnicas de fisioterapia. É muito comum os pacientes passarem pra gente que ficam inchadas durante a quimio, que o braço, meu braço vai inchar depois da cirurgia. Queria, Agnes, você falasse um pouquinho pra gente, nessa sobrevida e durante também o tratamento, o que é qual o papel da fisioterapia, que a gente, às vezes, é um pouco falado, né? Uhum. Mas a gente sabe que vocês são fundamentais em vários aspectos, tanto durante cirurgia, a questão da quimio na reabilitação desse braço, a síndrome mão-pé, que a gente tem muita coisa que a fisio consegue ajudar. Então, assim, como que você vê esse impacto da fisioterapia, né, da intervenção da fisioterapia no tratamento é diferente do momento da sobrevida? Fala um pouquinho pra gente. Bom, obrigada, Maria, pelo convite. Você sabe que é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o que acontece? O ideal, que é como funciona o nosso serviço, é que nós tenhamos o contato com o paciente logo no início do tratamento. Muitas vezes aquela paciente ela já tem alguma alteração osteomioarticular naquele membro que vai ser, né, do mesmo lado da cirurgia, do câncer dela. E aí o fisioterapeuta tem um papel crucial nesse momento de muitas vezes avaliar e já direcionar alguma intervenção, ou fisioterapêutica, ou orientação mesmo de exercício físico. E por que a gente fala tanto do exercício físico? Porque ele minimiza os efeitos do tratamento, né? Então a gente sabe que durante a quimioterapia, a fadiga, o enjoo, tudo isso tem um papel muito grande. Hoje, no nosso serviço, a gente tem uma parte da equipe que já desce para o salão de QT e faz, durante a quimioterapia, alguns exercícios, estimulando o paciente para fazer o exercício físico. Ou seja, de alguma forma, a gente inserir o exercício físico e estimular a atividade desse paciente durante o tratamento. E aí esse paciente vai ser operado. Muitas vezes durante a quimioterapia, como você falou, o paciente vem com aquela queixa, doutor, eu acho que eu estou com meu braço inchado. Mas a gente tem que entender que o próprio tratamento em si, a medicação, a gente sabe que o uso do Taxol pode aumentar em 18% a chance de ter algum linfedema. Então, muitas vezes não é culpa do paciente alguma coisa que ele tenha feito, é o tratamento em si que pode causar o linfedema. E aí a gente tem que estar monitorando isso. E sabendo que
um braço forte, um braço que se exercita, ele tem menos chance de fazer linfedema do que aquele braço que está parado. E isso é uma dificuldade muito grande, porque as pacientes normalmente acham assim, eu estou fazendo tratamento e eu estou com uma alteração na mama do lado direito, por exemplo, e eu não posso pegar peso com o meu braço, eu não posso movimentar o meu braço, eu não posso varrer uma casa. E não é isso. E isso também se torna muito importante quando o fisioterapeuta explica por que pode fazer isso, porque a paciente começa a falar assim, não, então minha vida está normal, eu não preciso mudar tanto o meu comportamento durante o tratamento. O paciente opera, tem os cuidados que tem que ter no pós-operatório. Aí não pode pegar peso não, tá, gente? No pós-operatório não pode pegar peso não. Por favor. Pós-operatório não. Vamos falar a mesma coisa. Não, no pós-operatório a gente fala a mesma coisa. A gente fala, olha, durante o pós-operatório não... Eu até brinco muito. Vida de princesa, vida de rainha no pós-operatório. Né? Então tem aquele momento da restrição, né? A restrição com cuidados, é claro que a gente orienta alguns movimentos, algumas atividades de vida diária, ou seja, o prender o cabelo, ou passar uma maquiagem, colocar um brinco, isso a gente libera com o movimento do mesmo lado, né, o ombro lateral da cirurgia. E aí depois que vai se passando todo aquele processo cicatricial, a gente vai liberando de acordo com a equipe de cirurgia algumas atividades. E aí, como Dalila falou, né, passou o tratamento de quimioterapia. Agora vem o verdadeiro desafio. Passou a cirurgia, nós sabemos de algumas alterações, principalmente nas pacientes que são muito manipuladas na axila, no sentido de cuidado mesmo de vocês cirurgiães, né, de cirurgiões em geral. Eu sempre explico que quando o paciente às vezes vem com uma síndrome de rede axilar, né, que a gente chama mais facilmente para elas entenderem, o cordão linfático, não é culpa da paciente, não é culpa do cirurgião. Isso, ao contrário, significa que o cirurgião investigou bem a axila dela. Isso é muito importante deixar isso explícito para o paciente. E aí tem a questão dos movimentos, a dificuldade de movimentar, e aí elas sofrem um pouquinho na minha mão, né? Sempre reclamam elas reclamam um pouco, realmente, Agnes. Você fala que você, doutora Agnes me apertou, me enfaixou, me deu choque. A faixa famosa. Até que agora a gente reduziu bastante o choque, porque a gente sabe que tem coisas mais atuais que a gente está trazendo já aqui para campus, para o nosso serviço. Mas aí passa essa fase realmente do pós-operatório. É importante frisar que a alteração axilar, né, a síndrome da rede axilar, é uma alteração que não acontece só no pós-operatório. Eu tenho inúmeros casos, e aí falando da sobrevida da paciente, de paciente às vezes com 1 ano, 2 anos, 5 anos de operada, que faz essa síndrome justamente por parar de se movimentar como movimenta no período do tratamento. Que isso que a Dalila falou é uma coisa muito importante. Esse primeiro ano que elas estão tratando, elas fazem tudo que a gente pede, né? Tudo. Quando chegam 1 ano, 2 anos, elas voltam pra gente Meses. Meses. Nem precisa de anos, Nem precisa de anos. Antes, 3 meses, elas já estão voando. E aí que tá a grande mudança, né, que nós temos lá no nosso serviço desde 2018, né, o Grupo Movimento é Vida, que é justamente estimular essa paciente que já está com mais tempo de tratamento a voltar a inserir o exercício físico, né? Então nós temos o encontro, né, uma vez por semana, onde a gente estimula a paciente a fazer exercício, melhora o sono delas, a gente tem o grupo e a gente faz reuniões também com a equipe interdisciplinar, então às vezes elas falam sobre alimentação, a psicóloga falando sobre autoestima. Esse grupo é maravilhoso, porque na prática funciona muito para as pacientes nossas, né? Eu combino muito com a Agnes, né? Aí eu falo, Agnes, é uma pacientezinha totalmente interligada, que precisa muito iniciar uma atividade física. E às vezes por tabu mesmo, eu não quero ir para uma academia, não sei, eu nunca fiz atividade física. E aí quando vai em Agnes, vai lá fazer o movimento, fica assim, doutora, eu tô apaixonada, eu queria que tivesse mais vezes na semana. Eu não sabia que eu podia fazer esse movimento com o braço. Estimula muito elas, isso é muito importante. E principalmente também o que a gente observa muito, Dalila, né, falou, a gente bate muito bola, Dalila lê o serviço de psicologia, e o que a gente observa também é a melhora da autoestima delas. Inclusive da parte sexual também, a gente observa isso, porque muitas são jovens, né, entram na menopausa, então tem todas as alterações da menopausa, as alterações mesmo do tratamento tardio, que a gente sabe com a hormonioterapia, né, algumas alterações que algumas têm, principalmente de dor articular, então é importante você enfatizar isso do exercício. Quando elas começam a fazer exercício, que elas percebem coisas que elas achavam que não poderiam fazer, e elas estão fazendo, nossa, isso é uma melhora, assim,
muito e satisfatória. Até nesse gancho que você falou sobre atividade física, né? Você trabalha muito a respiração. Sim. É como se fosse uma aula de yoga, não é uma yoga, no né? Final nós fazemos. Ela trabalha muito sobre respiração. Eu já vi algumas coisas e a respiração hoje, a aula de yoga, ela tem sido estudada muito para os pacientes nesse fogacho da menopausa, porque eles, né? Estamos em evolução sobre a terapia hormonal, né, na menopausa. Aí vai começar o spoiler, porque nós temos um outro programa só dedicado a isso, que eu já dei spoiler no último, mas temos um programa só dedicado a essa questão sexual, com uma ginecologista conversando com a gente, falando vários detalhes relacionados a isso. O que a gente tem de novo? E exatamente, aí vem a questão da yoga, né, que é respiração, melhorar esse fogacho, né, da menopausa. E assim, falando tardiamente, que é uma coisa que, né, que acaba sendo uma especialidade minha, também uma subespecialidade minha, é a questão do linfedema, né? Que aí tardiamente, e aí nós voltamos para essa troca, eu com Dalila, justamente por questões alimentares nas pacientes que têm linfedema. E eu preciso muito, a gente faz o tratamento, né, inicial, dá todo o atendimento, o controle para essa paciente, mas preciso muito de Dalila nesse suporte. Lembrar que a questão do linfedema, ele pode acontecer tanto no membro, que foi, né, feita a questão do esvaziamento axilar, ou até do linfonodo sentinela, em alguns casos raros, graças a Deus, mas... E tem muito a ver também com a obesidade. A paciente obesa, que tem uma dieta desregrada, ela tem uma tendência maior a desenvolver linfedema e que também está atrelado ao ganho de massa muscular. E aí a gente entra sempre nessa interface das duas especialidades. Existe porque tem a questão da musculatura, precisa ser bem trabalhada, desenvolvida. Se não está bem trabalhada, desenvolvida, uma alimentação errada, a chance dela desenvolver um linfedema é muito maior. Me corrija se eu estiver errado. Existe uma tabela de risco de linfedema que a gente usa. E aí, quando eu coloco, porque a gente coloca todos os dados do tratamento que a paciente fez, coloca peso, altura, né? E aí, quando vem esse risco de linfedema que passa isso para o paciente, a gente fala assim, normalmente eu uso esse exemplo. Eu não posso mudar o tratamento que você fez, não tem como modificar, eu não posso mudar a sua altura. Agora, eu posso mudar o seu peso e o exercício físico. Então, cabe a você ter essa troca comigo. Eu vou te inserir no exercício físico, mas eu preciso do seu suporte e que você faça com o Dalila o acompanhamento nutricional. E aí a gente fica e a gente senta mesmo, conversa, olha, essa aqui tem que enfatizar mais, essa aqui. E outra coisa, é nítido, nós temos pacientes que é nítido como elas passam durante o tratamento, fazendo exercício físico das que não fazem. A mudança é total, assim, total. No desenrolar na desenvoltura delas e como elas saem do tratamento quando elas enfatizam a questão do exame físico, do exercício físico e da alimentação saudável durante o tratamento. Realmente elas se saem muito mais fortalecidas, elas não ficam tão baqueadas, né? O tratamento não bate tão mal para elas em alguns casos, elas acabam se saindo muito melhor nesse cenário. E que a gente vê que está totalmente interligada. Uma massa muscular forte, desenvolvida, exercício físico. Porque, assim, lembrar também, gente, que a paciente de sobrevida, basicamente, ela vai precisar, em vários casos, fazer uso de hormonioterapia. E a temida hormonioterapia, ela é um super avanço e é uma das medicações que mais trouxe benefício efetivamente para câncer de mama, dada a quantidade de pacientes que vão ser beneficiados. Mas assim, ela tem alguns inconvenientes, bem inconvenientes mesmo. E aí a gente está falando de perda de massa óssea, perda de massa muscular e algumas questões também alimentares, que o metabolismo delas vai lá embaixo. Isso tudo eu acho, Maria, também, quando a paciente ela tem bons hábitos, reflete esses sintomas, né, essas toxicidades dos hormônios, reflete bem menor. Eu percebo muito isso na prática quando uma paciente ela está em uso de hormônio e ela tem uma boa qualidade de vida, tem uma boa alimentação, ela sofre bem menos do que aquela que nunca teve bons hábitos e que não permanece com bons hábitos. É uma diferença drástica nesse contexto. O que eu sempre reforço com elas que
Hoje a gente, né, nos nossos serviços, a gente consegue fazer com as nossas pacientes do SUS, que é a bioimpedância, para ver a massa muscular, e que na grande maioria o percentual de massa muscular é muito baixo. Muito. Então elas ficam com uma obesidade sarcopênica, né? Praticamente. Elas são desnutridas. Desnutridas, exatamente. Eu falo assim. isso. E quando eu explico isso para elas entram num choque, mas que não, depois com o tempo eu vou explicando, né? Porque baixo percentual de massa muscular, alto em gordura, né? Processo aí, né? De desnutrição nutricional que eu falo, né? Não é desnutrição corpórea. E aí é um novo desafio de estimular o ganho de massa muscular, né? Uma boa alimentação. A gente sabe que no bloqueio hormonal a gente tem algumas restrições, né? De suplementos, né? Famosos suplementos que a gente não pode entrar com exageros nos anti-inflamatórios e nos antioxidantes, porque acaba que a gente diminui a toxicidade diminui a ação, né, do hormônio. Então a gente não pode entrar aí com um boom de anti-inflamatórios, que é os desejos delas, né, para diminuir a inflamação e ajudar na perda de peso. E no hormônio também a gente tem restrição de fitoterápicos, né? A cúrcuma, por exemplo, a gente não dá para fazer ela encapsulada. Excelente anti-inflamatório, mas no hormônio a gente não consegue fazer. Eu não consigo fazer o chá de camomila, que ele faz interação com anastrozol e o tamoxifeno, que é um dos principais hormônios hoje nosso, né? A gente usa muito, então não dá para fazer. O chá propriamente natural, não consigo fazer. E a glutamina também, a gente é um aminoácido potente, né, energético para a célula. Ele ainda está sendo muito estudado, ainda tem muitas polêmicas com ele, muitos burburinhos na nutrição. É claro que a ciência da nutrição ela é muito eficaz e individual, então não digo não para todos, mas temos que avaliar com muita cautela. Eu brinco que a paciente só tem um fígado, então a gente tem que cuidar, porque o fígado já está ocupado com tamoxifeno, com anastrozol, que é onde é feita a depuração. Então não dá para usar tudo que a gente gostaria. O ômega 3, a coenzima Q10, por exemplo, são banais, que a gente fala de suplementos anti-inflamatórios. Em pacientes que não estão usando mais nada. Eles não estão usando mais nada, isso aí. E aí, isso é individual, né? A gente tem que avaliar o paciente nesse bloqueio hormonal com muita cautela. E aí que tá, né? A alimentação é a principal. Do que adianta você fazer um suplemento, que é um complemento, se a alimentação é única, né? Reduzir, né, o açúcar. Eu não digo que a gente não pode ficar 100% sem açúcar, porque eu entendo que a vida é social, né? Então a gente tem aquele comer afetivo, que eu falo muito com elas, porque eu acho que isso traz um conforto, né, no momento ali de tratamento. Mas reduzir bastante o açúcar, fazer trocas inteligentes, e aí a farinha de trigo, os embutidos, e aí vem os corantes, edulcorantes. Um pouco de tudo, né? E os industrializados da vida. Eu gosto muito de passar para elas que existe a necessidade do acompanhamento nutricional, porque tem coisas que às vezes não são de conhecimento, né, dela, e que existem, por exemplo, trocas saudáveis. Sim. O que você costuma orientar para as pacientes, por exemplo, aquela paciente que é uma formiguinha, adora um docinho, aquele docinho depois do almoço, tá sempre ali, e aí? O que a gente pode fazer? Quais são as trocas saudáveis que você consegue, por exemplo, desenhar para elas poderem tentar, pelo menos, modificar um pouco esse hábito? Maria, hoje a sorte que hoje a indústria, né, ela tem trabalhado muito a nosso favor. E a gente tem muita coisa fácil hoje de se fazer. Então eu falo, uma maçã, por exemplo, com canela no forno, fica um doce. Ou um doce de banana, um doce de mamão, mas que é uma coisa que eu vejo no consultório, é essa necessidade do doce antigo, doce até da fruta, mas que eles faziam com muito açúcar. E aí eu só troco, vamos trocar por um xilitol, que é um adoçante natural, vamos tentar trocar por um açúcar de coco, ou senão vamos no prático, chocolate amargo? Não, a gente vai para um chocolate 70% cacau.
Vamos tentar, ao invés de uma mariola, uma bananada sem açúcar, que é fácil, prático, vai matar. Já, né, e tem muita facilidade de você achar essas coisas. Então a gente acaba que... E aí tem hoje no mercado boas opções de doce de leite sem açúcar, cocadas sem açúcar, que são feitas no potinho de vidro. Temos até suspiro de whey protein. Então, assim, realmente chega a ser até, assim, você nem acredita que você está comendo aquilo. Não, você experimentou? Já, maravilhoso. A gente precisa, né, gente, dar uma experimentada, umas coisas diferentes. Então, porque não dá pra comer açúcar tanto quanto a gente gostaria. E não mata a vontade de comer um doce. Sim. E é super saudável. Então, a gente vai tentando trocar e aí eles vêm pra realidade. É possível fazer um doce em casa, caseiro, né, que eles faziam até antes. Comprar mesmo. Trocando ingredientes, né? E aí acaba que eu consigo malear elas. Tentando ressignificar os doces. Eu acho que é um trabalho de ressignificar, porque o comer é muito afetivo. É muito afetivo, mas acaba que eles não têm falta de informação, né? Vou trocar por quê? Eu não sei por que trocar. Qual ingrediente eu posso trocar? O que é melhor, né? Eu acho que cabe muito ao profissional que está acompanhando orientar essa questão da troca, o que é melhor efetivamente mesmo. E do ponto de vista de exercício físico, Agnes, o que você procura orientar elas para elas manterem no pós, né? Porque existe a possibilidade de tratamento, existe a questão do tratamento, mas depois do tratamento, como que a gente consegue introduzir? O que você usa como tática, assim? Porque todo mundo tem uma tática. O que você usa como tática? Eu costumo falar, tem algumas pacientes que são mais idosas, eu costumo brincar com elas e falar assim, você não gosta de academia, ok, você não quer esporte de grupo, tá ótimo. A senhora reza, aí algumas são católicas, né? Eu tô usando só o exemplo da católica. A senhora reza o terço à noite, não reza? Rezo. O que a senhora acha da senhora botar um tênis, uma bermuda, uma calça e dar 2 voltas no seu quarteirão rezando o terço? Elas, nossa, doutora, boa ideia. Eu falei assim, então, vamos rezar o terço agora, a senhora vai rezar, a senhora vai fazer um sacrifício dobrado, a senhora vai dar uma voltinha no quarteirão. É uma tática que eu, particularmente, costumo usar quando a paciente não quer fazer nada. Você, o que você usa? Na verdade, assim, nesse acompanhamento agora, pré e pós-operatório, eu normalmente explico para o paciente o seguinte, na quinta-feira, no dia seguinte da sua cirurgia, eu quero a senhora andando. Andar, eu peço o básico. Tá com dreno? Segura o dreno, braço leve e vai caminhar. E aí eu vou começar a introduzir o que ela pode reduzir com aquilo. Então eu explico assim, existem algumas alterações, se a senhora quer ficar muito tempo com dreno, a senhora fica paradinha, que a senhora vai ficar com... Eu sou mais assustadora, por isso que eu sou conhecida lá no meio como... As duas são bravas, tá, gente? Que fica bem claro, os pacientes já ficam, não, porque doutora Dalila, doutora Agnes disse que eu não posso, ou que eu tenho que, eu já... na verdade, eu sou muito da... Eu nem sou brava, né, gente? Não! Imagina! E, na verdade, assim, explicar para o paciente o que pode acontecer com o corpo dela, porque eu acho que quando o paciente entende o que acontece com o seu corpo, fica mais fácil dela aceitar a mudança. É aquela velha história da questão que eu brinco da nutricionista, eu falo assim, se a senhora for na nutricionista e ela só disser não, a senhora vai sair de lá chateada, porque só ouviu não. Mas se ela explicar, se a senhora misturar isso com isso, vai dar nisso, e aí isso não pode, tem que evitar, é o que eu faço dentro da questão da fisioterapia do exercício. Então é realmente explicar para o paciente o que acontece. Eu paro realmente, Maria. Eu tenho um quadro com sistema linfático e eu mostro onde foi operado, para onde que a doença vai, por que é importante fazer exercício físico, o que é importante fortalecer. Eu falo, eu não perco 15 minutos com a paciente, eu dou de presente para a paciente ganhar aquilo como para a vida. E aí as pacientes que têm essa informação e que tomam consciência, é claro que isso também é uma questão muito individual. Você recebe a informação, mas como você vai lidar com aquela informação que você recebe. E aí a paciente muda, elas mudam o comportamento. Pequenos atos eu peço, passa a subir de escada, desce de escada, são pequenas mudanças mesmo. Do exercício, a senhora quer ir à igreja? Vai à igreja a pé. Só ir à igreja um dia? Passa aí 2 dias na semana, 3 dias na semana. E tentar olhar como que é a vida dela também, né? A vida dela e adaptar, você tá entendendo? Para a realidade dela. Doutora, eu não tenho condições de pagar uma academia. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma caminhada? Consegue botar um tênis? Eu moro na praia, vamos caminhar na praia?
vamos ver o sol nascer na praia, e aí você vai adaptando para a realidade da paciente. Eu sempre digo, o importante é inserir algum exercício físico, e lembrando que assim, e que elas não reduzam as atividades do dia a dia. Porque muitas tendem, às vezes, a gente sabe, a entrar no processo, às vezes, de depressão, de tristeza, de reclusão, de não querer sair. Eu ontem mesmo avaliei uma paciente que a queixa dela era uma, mas ela falou que mais me incomoda é que eu não quero sair de casa. Aí eu virei e falei assim, então a senhora vai ter que passar a sair para vir me ver toda semana. Eu acho que também é uma questão, quando na sobrevida, que assim, só puxando um pouco o foco para essa realidade da paciente que já terminou o tratamento, eu acho que às vezes elas sentem até falta, né? Desse contato um pouco mais frequente com vocês. E quando vocês identificam isso, eu acho importante vocês E aí eu volto a dizer, o grupo é assim, fundamental para dar eu falo que é esse primeiro pontapé. E nós temos um grande problema, que o nosso serviço, né, a demanda do nosso serviço, e aí eu sempre explico, olha, o grupo vão ser 10 semanas que a senhora vai vir para fazer exercício, para a senhora ver o que a senhora consegue fazer com o seu corpo, a gente melhorar o alongamento, a sua flexibilidade, e depois a senhora vai continuar. Maria, 100% eu te digo, não querem parar. Ai, meu Deus. Vamos aumentar esse grupo, Agnes. Botar esse grupo para toda semana. 100%, não é, Dalila? Elas não querem parar. E aí nós já aumentamos o horário, com horários até de casos de pacientes de outras áreas, né, de outras clínicas que não são só mama, mas assim, a maioria é mama e elas não querem parar. Acho que hoje 70% mais ou menos do serviço é mama. E as que... A gente tem um volume grande de pacientes. que às vezes as que tem assim, que voltam ao trabalho, a sua vida normal e falam, doutora, eu não posso mais, não consigo vir, mas não me tira do grupo. Ai, que legal. Porque tem um grupo de WhatsApp, elas não querem sair do grupo de WhatsApp. Gente, essa socialização, ela é interessantíssima. Elas não querem, e aí tem tudo. E elas trocam receitas. Esses dias eu vi uma que falou pra mim que fulana trouxe alguma coisa da roça pra ela. O bendito noni, alguma coisa assim, não lembro mais o que é. Elas ainda falam disso, né? Eu acho que as fake news, elas são muito, elas demoram muito para acabar, e tem alguém sempre que reposta alguma coisa antiga e sai replicando. Semana, acho que eu recebi um paciente, foram 4 com a mesma dúvida. Meu Deus, não é possível, não existe gente que fala isso. Pois é, elas acabam tendo uma rede de comunicação, e é importante a gente estar passando informações legais para elas nesse sentido, o que pode, o que não pode, como que deve ser feito, porque as redes estão aí realmente para trazer o melhor e o pior, né? Porque a comunicação e essa interação é muito legal, mas existe sempre aquela maçã podre. Você sabe que a grande questão na fisioterapia é a questão do mito se posso fazer drenagem linfática ou não, né? Gente, tem muito isso. Aí eu falo assim, não, olha, drenagem linfática não causa câncer, não vai espalhar câncer. Principalmente, aí eu vou e volto pro meu quadrinho, e explico, quando você faz o movimento, você contrai o músculo, você estimula o sistema linfático, ele bombeia. Se ele já bombeia naturalmente, quando você está andando, então a senhora já está fazendo uma drenagem linfática, estimulando o sistema linfático ao estar andando. Então não vai causar câncer, não vai disseminar câncer, não tem. E aí eu volto. A informação é muito importante. Você, quando tem um paciente. E aí eu trago isso para todos os níveis. Quando eu falo todos os níveis, mesmo uma paciente que tem, às vezes, né, uma dificuldade maior de compreensão, eu peço alguém familiar, trago um filho, uma nora, alguém para conversar, para estimular aquela paciente. E isso, assim, é fundamental. Eu acho que elas realmente saem bem fortalecidas quando elas se empenham nesse momento do tratamento, e elas conseguem desenvolver hábitos diferenciados no pós também, no pós-tratamento e nessa sobrevida, que é realmente muito importante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, aí é uma questão mais pessoal, o que te atraiu nessa parte de nutrição oncológica? Maria... Ai, gente, esse assunto, pra mim, eu fico até emocionada. Não, mas o programa tem o objetivo de fazer os convidados chorar. Brincadeira. Não, eu não sei se você sabe, né, mas a minha mãe teve histórico de câncer de mama aí há uns 14 anos atrás. E na época a gente não tinha nem noção, né? Eu não tinha, assim, eu fazia engenharia, produção, né? Não tinha nada a ver com a área de saúde, nem pensava em fazer nutrição. Mas quando eu fiz nutrição, eu falei assim, eu quero fazer oncologia. Porque eu não sei, eu passei naquela época tanta coisa com a minha mãe, tanta coisa. E ela teve muita toxicidade na quimioterapia, igual que eu vejo todos os pacientes hoje.
E aí eu falei assim, é muito precária a nutrição oncológica, mas é só para os fortes, né? Porque realmente não é uma coisa muito fácil de você enfrentar. É muito difícil, e aí a gente vem um diagnóstico, e eu lembro, né, de tudo que ela passou, né, da perda do cabelo. E aí eu me sensibilizo com as pacientes porque eu entendo a dor, né, dela, porque eu também passei por essa dor. Então, meio que a minha escolha foi por conta disso. Projeto de vida mesmo, isso é muito legal. Né? E eu acho que a nutrição oncológica, ela escolhe, né? Você vai por amor, porque não é fácil. Cada dia é um desafio, né? Não é simples, ainda mais quando você tem familiar, né? Que eu ainda tenho familiar que faz tratamento com a gente, é paciente de Agnes também. Mas a gente tá para servir. Então, acho que é amor mesmo. Eu acho isso muito legal, porque querendo ou não, tem propósito, né? Quando a gente faz as coisas com propósito, é muito mais interessante e a gente vê graça e se sente feliz também em ajudar. E é gratificante, né? No fim, você consegue ver o que eu passei com a minha mãe. A gente não tinha metade da informação que a gente tem hoje. Como evoluiu, né? Como evoluiu na época, a gente não tinha acesso à internet. Então, na época da minha mãe, a gente já ouvia muito noni. Minha mãe mesmo usou noni, com suco de uva horrível. E ela usou muito isso naquela época. A gente não tinha esse tato, essa informação de internet, de nada. Você não existe. Acho que naquela época era raro você ouvir sobre a nutrição oncológica. E aí, no serviço que ela fez tratamento, também não tinha essa informação, não tinha essa orientação. Ela era liberada a comer tudo. E hoje você percebe que como que, né, fizemos errado. E como que a gente consegue melhorar todos aqueles sintomas, né? Todas essas toxicidades que tem o processo de quimioterapia, radioterapia, não tão voltada para a nutrição, mas aí vem a hidratação, que a gente precisa reforçar, não é o alimento em si, mas é a água, e tem as questões também anti-inflamatórias, mas é gratificante você ver a melhora do paciente, né? Isso dá o impulso, te impulsiona a você continuar trabalhando todos os dias e fazer aquilo, né? A sementinha, a gente planta e a gente vai regando dia a dia. Legal. A gente vê que você tem propósito. A Dalila é muito entusiasta, assim, dos tratamentos e tenta sempre se atualizar para trazer o que tem de melhor. Isso é muito legal. E saber que o serviço também incentiva que essa equipe multidisciplinar tenha um papel, né, e que consiga atuar da melhor forma possível. Eu acho isso extremamente válido e cada dia mais sabendo mais sobre como pode ajudar, né? Como ajuda. A nutrição tem mudado muito, né? Cada dia mais, muita informação nova em benefício do paciente, isso é muito bom. A gente tem que se manter atualizada para a gente ajudar eles, né? Sim. E ajudar os nossos colegas, né? Por favor, precisa da sua ajuda no pré, no pós-operatório e fundamental. Eu e a Agnes já estamos com uma novidade agora no linfedema também, que lançou no congresso agora. Já estamos aí trabalhando isso, já implantando no consultório, que vai dar certo. Tem algumas novidades de linfedema. Já temos algumas novidades de medicação, de fitoterápicos, né? Tem cirurgia também. Já temos. Cirurgia, linfática. É comum, principalmente nas reconstruções, mas tem algumas limitações, e obviamente. Mas acho que vai ser... Logo a gente já deve conseguir trazer alguma coisa para cá relacionada a linfedema. Já pensou, gente? Que delícia, Deus quiser. Fazer transplante de linfonodo vai ser sensacional. E Agnes, Agnes? Minha história não é nada complexa também, igual do de Dalila, não, né? Sempre com propósito. Sempre. Eu acho que são poucos que caem de paraquedas na oncologia. Normalmente você percebe que você tem alguma história, né? Eu, com 17 anos, fazendo faculdade de fisioterapia, cuidei de vó com câncer de pâncreas, né? Então, mas sem muito noção, nunca podia imaginar fisioterapia e oncologia, nem existia essa área na época. E eu tenho essa agenda guardada até hoje, onde eu escrevi que um dia eu queria cuidar de pessoas com a mesma doença da minha avó. Só que minha avó, na verdade, quando faleceu de metástase pulmonar. Então eu acabei caindo muito para a parte de cardiopulmonar. Fui professora da Federal de Juiz de Fora, do Fundão, substituta e tal.
E aí, simplesmente, em 99, minha mãe começa com sintomas de constipação nasal e nós acabamos caindo dentro do INCA, né? Instituto Nacional de Câncer. No ano de 2000, minha mãe foi operada, quer dizer, está com 25 anos de operada, de tratada, né? E aí, nesse período que eu cuidava da minha mãe, eu estava na UERJ fazendo mestrado, nada a ver com oncologia. E foi quando abriu a primeira turma de fisioterapia oncológica do INCA. Que é relativamente nova também, né? A especialidade. É uma especialidade muito nova, né? A primeira turma no INCA foi 2001 para 2002. Eu fiz prova e tal, fui estudar. Depois eu voltei, aí terminei em novembro de 2002. Dia 6 de dezembro estávamos aqui inaugurando o Oncobeda. Fui convidada, né, pela nossa diretora, Marta Henriques. E acabei estando aqui, retornei ao INCA em 2007, foi quando eu fiz a minha especialização em mastologia, e muito voltada para essa recuperação da paciente, para esse tratamento de linfedema. E assim, a fisioterapia oncológica ela é muito nova, mas ela tem um crescimento muito bom. Para você ter noção, assim, quando eu estudei no INCA, nós estávamos em estudo a questão do laser na paciente oncológica. Né? Hoje em dia é um arsenal que não tem como fisioterapeuta oncológico não trabalhar com laser numa paciente. A gente sabe a fotobiomodulação na síndrome pé-mão, então quer dizer, tudo que o fisioterapeuta pode atuar. E várias outras técnicas. Nós temos, por exemplo, a questão da ondas de choque dentro do linfedema, para tratamento de linfedema. Então, assim, é uma área que está sendo muito estudada, e o que é mais interessante, assim, é que os profissionais qualificados estão cada dia se colocando mais no mercado. E eu tenho que falar, tenho que puxar a sardinha para o Rio de Janeiro. Nós conseguimos esse ano, agora no dia 18 de setembro, foi aprovada uma lei, né, no estado do Rio, onde todo serviço público de oncologia, ou que seja credenciado para tratamento de oncológico, precisa de um fisioterapeuta especializado. Isso é muito importante. Eu acho que isso não é um ganho para a fisioterapia, não. Para o serviço. É para o serviço e para os pacientes, você está entendendo? Onde eles vão estar lidando com profissionais qualificados para atuar. E eu, dentro do grupo, estou só... Tem que falar? Quanto tempo? Não. Deixa pra lá, que a gente já tem muito tempo de grupo também. Foi o quê? Eu tô desde 2009, 2010. Eu entrei em dezembro de 2002. Tem 15 anos de grupo só. Não, menina. 9. Eu tenho 15 anos de grupo. Você, 9? 15 anos. 15 anos, né? Mas eu vou fazer 24. Deixa pra lá, gente. Mas nós somos todas jovens. Mas assim, nesses 24 anos de oncologia, o crescimento da fisioterapia oncológica é assim, longitudinal. É um crescimento que não tem... E a atuação, você sabe, né, a gente bate bola também com muitas pacientes, as atuações nas reconstruções é muito importante. Que é uma parte que eu gosto bastante. E a Agnes me ajuda bastante nesse cenário da reconstrução, por ser muito novo também. E muita novidade, sempre. Muita. A gente sempre tenta trazer o que tem de melhor para cá. Eu acho que Campos é uma cidade que, apesar de ser do interior, cidade enorme, super desenvolvida, a parte médica aqui, a gente tem excelentes profissionais, não só não estou me incluindo, né? Apesar de correr muito atrás, todo mundo corre muito atrás. Eu acho que aqui a gente traz tudo de melhor. Mas o que eu observo no nosso grupo, assim, a gente tenta muito buscar realmente o melhor para o nosso paciente, né? Independente se seja E a direção, depois que a gente insiste muito, geralmente acata tudo que a gente pede. A gente joga para o universo, pede na direção, geralmente funciona. Funciona. Eles gostam bastante. A gente traz bastante inovação. Novidades. Eles gostam. Isso é muito bom. Gente, eu podia ficar aqui o dia todo conversando com vocês, o tempo todo, porque realmente é um assunto inesgotável. Nutrição e fisioterapia relacionada a câncer de mama, principalmente nas sobreviventes, meu Deus. Tem um mundo de coisa pra gente conversar. A gente nem falou tanto de fake news, mas vamos ter que arrumar outro programa, gente, só pra isso. Vai ser legal. Eu posso. Depois de outubro, quem sabe? Outubro não dá mais, não. Queria agradecer a presença de vocês. A Lila, a Agnes, são anos de trabalho junto. Não tantos quanto você, Agnes, mas um pouquinho menos, talvez. Da Lila um pouquinho depois, mas também já tem muito tempo que a gente trabalha junto. Assim, agradecer o serviço de vocês, realmente. Vocês são peças fundamentais para essa sobrevida ideal da paciente. Eu acho que a paciente precisa realmente estar sempre focada
na qualidade de vida, e vocês são peças fundamentais nesse cenário. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Falar que temos outros programas aí, não vou dar spoiler, já dando um pouco de spoiler. Vamos ter um programa aí só de reposição hormonal, o que pode, o que não pode. Será que pode? Então, eu espero vocês então no próximo, sabendo mais sobre câncer de mama, nesse outubro.